Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Mercedes Bonorino, aqui do curso Rico Domingues. Estamos em 2019, um dos primeiros áudios que eu faço em 2019. E, sim, abemos manual novo de redação oficial. Até que, enfim, para quem estuda redação oficial sabe que nosso manual de redação da Presidência da República era um pouco defasado, lá dos idos de 2001/2002, o manual ainda que estava com a ortografia pré-reforma, né? Um manual que ainda tinha telegrama e fax, um manual bastante defasado. Estávamos na expectativa do lançamento desse manual, eu vinha comentando isso, inclusive em aula. E não é que no dia 27 de dezembro de 2018, o manual estava lá engavetado, né? Eu sabia que estava para sair, ele é caneteado, né, ao apagar das luzes do governo anterior. Bom, isso é uma boa notícia? Sim. Ai, professora, agora vou ter que estudar tudo de novo, eu que estudei redação oficial. Como é que funciona? Eu estou com um concurso aberto que vai ter redação oficial. Bom, primeiramente, se o teu concurso, o edital, saiu antes do dia 27 de dezembro, ok, você vai usar o anterior, você já estudou. Nós temos aqui no Rico Domingues, por exemplo, o concurso aberto da Coperv, tá? Para cargos de assistente, por exemplo, que vai ter redação oficial. E eles estão tranquilos quanto a isso, porque edital anterior, tá? E não vai pegar ainda as alterações desse manual. Mas foram tantas as alterações assim, professora? Não me assusta. Não foram tantas. Mas foram algumas modificações que influenciam diretamente, tá, nos assuntos principais desse manual. E o meu intuito hoje aqui é exatamente falar, né, rapidamente, pontuar algumas alterações que ocorreram no manual. Primeiramente, eu quero falar sobre a minha impressão como leitora, não como professora, como leitora. Eu achei o manual mais arejado, né? A formatação, até o estilo da letra, a escrita, mantendo o norma culta, é óbvio, mas mais arejado, mais objetivo. Adorei porque há mais exemplos, o manual anterior nos incomodava pela ausência de exemplos, havia só um exemplo de ofício, um de memorando e um de aviso. Era muito pobre no que diz respeito a exemplos, a exemplificações. Esse manual, ao contrário, né, ele traz muitos exemplos, ele traz uma riqueza que dá segurança no estudo, né? Para quem conhece o manual, sabe que o Manual de Redação da Presidência da República possui duas grandes partes. A parte que mais cai em concurso público é a parte 1, que diz respeito a 3 capítulos. O capítulo 1, que fala das características gerais da redação oficial, houve algumas mudanças já no capítulo 1. O capítulo 2, que é um capítulo maior, o mais importante capítulo, que lá, internamente, possui as informações sobre pronomes de tratamento, informações sobre o padrão ofício, a formatação geral desses documentos e das especificidades de cada documento do padrão ofício, né? Que eram o memorando, o aviso, o ofício, além da exposição de motivos e mensagem, fax, telegrama, correio eletrônico. Eram esses os documentos que apareciam. Houve um enxugamento, tá? Nesse sentido o aluno deve comemorar, porque sempre quando se enxuga a teoria, quer dizer que há mais objetividade e, digamos, racionalidade no estudo, não é isso? Muito bem. Então, é o que eu escrevi aqui, que esse manual serve, né, na verdade, como sempre é o manual de redação da Presidência da República, que norteia os estudos de redação oficial. Alguns concursos até podem pedir outros manuais específicos. Existe o manual da Assembleia Legislativa de Estado, do Senado, sim. O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul também tem o seu. Ok, tá? Então, muitas vezes, o concurso, além, né, de cobrar o Manual de Redação da Presidência da República, cobra também algum outro. Até a redação comercial pode cobrar ata, requerimento. Claro que isso vai, o candidato, ao sair o edital do concurso que ele pretende, ele deve ler com carinho, atenção e até com nossa orientação. A gente sempre, aqui no Rico Domingues, procuramos analisar o edital exatamente para fazer esse pente fino e verificar se a redação oficial vai contemplar o Manual de Redação da Presidência da República, que é um grande guarda-chuva que contempla todos os demais, ou se além do manual haverá outros manuais, né? Outros normativos além. Mas o manual é o ponto de partida, não tem jeito. E ele, como eu falei, vinha bem defasado, como a gente acabou de comentar aqui. Então, essa mudança veio ao encontro, tá, dos nossos anseios, quando digo nossos, inclusive de outros professores, né, colegas de outros cursinhos. Havia um clamor, né, para que houvesse essa mudança e ela estava, digamos assim, estagnada. Muito bem. Aqui no final, então, eu comento que nós aqui do Rico Domingues, num esforço, né, sabendo que há vários concursos para abrir, muitos deles com redação oficial, estamos mudando todo o nosso material.
seja do curso VIP, fiscal, dos pré e pós-editais, nossas aulas gravadas, todas elas vão ser revistas, né, adaptadas ao novo manual. Mas eu estou, acho que, assustando, mais do que deixando tranquilo. Nossa, professora, o que mudou? Vamos ver já. Eu fiz aqui dois slides, resumo das mudanças, tá, significativas, as que tiveram no manual. No mais, eu diria que 80% do manual, tá, continuou o mesmo. Inclusive, algumas partes até copiadas e coladas do anterior. Tá? Houve essa oxigenação, essa melhoria até na diagramação mesmo das informações, que isso acaba valendo. Vou dar um exemplo. Os pronomes de tratamento continuam sendo os mesmos, né? Os cargos que têm Vossa Excelência, os cargos que recebem o tratamento de Vossa Senhoria. Só que agora vem um quadro em azul clarinho, sabe? Muito mais organizado. Quadro este que eu mesmo produzi aqui, porque no modelo anterior não havia nenhum quadro mnemônico, a didática era ruim, eu diria, entendeu? Não ajudava, não era amigável com quem lia. Agora não, agora tem um quadro, depois outro quadro, a exemplificação real, né, algo que não tinha. Então, assim, está bastante confortável, né? Vamos, então, às mudanças, as que ocorreram. Como eu disse, há 3 capítulos no manual, verdade? O último capítulo é um capítulo de gramática, que, aliás, vale a pena você sempre consultar. É um ótimo capítulo que fala sobre hífen, que fala sobre questões de paralelismo, erros de concordância, ambiguidade, pleonasmos, típicos do documento oficial. O que você não pode cometer e até também exemplos daquilo que você deve seguir. Tá? Eu sempre recomendo essa leitura do capítulo 3 como um complemento da sua matéria de gramática, muitas vezes, não só para a redação oficial. As mudanças que ocorreram foram em relação ao primeiro capítulo, ao segundo capítulo, e no que diz respeito ao terceiro capítulo, apenas as questões de adaptação da reforma ortográfica. Né? Vamos ao primeiro capítulo. O primeiro capítulo fala das características da redação oficial. Como é que era? Então, eu fiz aqui um slide, tá, pessoal, para ser o mais didático possível. O que era antes e o que mudou. Tá? Quando você lia o capítulo 1, lá falava das características do documento oficial. Quais eram? Qualquer documento oficial, expediente oficial, tem quais características? Impessoalidade, uso da norma padrão da língua culta, né? O norma padrão, o bom uso das regras gramaticais, a formatação, a formalidade também no trato, né, dos pronomes de tratamento, além da uniformidade e padronização. Além disso, concisão e clareza, correto? Então, todo mundo que já estudou um pouco de redação oficial sabe que isso aparecia de cara. Muito bem. O que alterou? Alterou alguma coisa aqui? Alterou, para mais. Além dessas características permanecerem impessoalidade, uso da norma padrão da língua portuguesa, óbvio, tá? Formalidade, uniformidade, padronização, no que diz respeito à clareza, acrescentou-se clareza e precisão. E, além disso, objetividade e coesão e coerência. Algo que é óbvio, mesmo quando não estava explícito, era óbvio que um texto bem escrito tem que ter coesão, coerência, precisão, objetividade, no caso de um texto como esse, com essa tipologia, tá claro? Portanto, a explicitação, tá, destes tópicos, dessas características, só faz com que a gente perceba a importância de um bom português, porque isso tem a ver com português. Isso tem a ver não só com português formal, no sentido da regra gramatical, tem a ver com saber se expressar. Tá? Então, nós aqui do curso, que tanto trabalhamos também as questões discursivas nas provas de redação, sabemos o quanto é importante a nota de coesão e coerência, por exemplo, numa redação. Então, não é à toa que apareceu aqui, né? Bem-vindo. E há texto explicando, há exemplos de textos coesivos e não coesivos. É o que eu disse, esse manual ele vem mais didático, gente. Tá? Você tem exemplos de clareza e ausência de clareza. Né? Então, eu acho que é bem interessante. O capítulo 3 mostra erros de norma padrão comuns que você não pode cometer, acertos bem-vindos, etc. Tá bom? Muito bem. Então, houve um acréscimo de características aqui. Tá? Bom, agora nós vamos para o capítulo 2. O capítulo 2, tá? No que diz respeito às formas de tratamento, nada se alterou. Então, aquilo que nós já vínhamos estudando, quais são os cargos que recebem o tratamento de Vossa Excelência, quais são os cargos que recebem o tratamento de Vossa Senhoria, etc., reitor, também magnificência, tudo isso permanece idêntico. O que alterou, e alterou bem, e aqui vai ser uma alteração que eu acredito que vai ser muito divulgada e cobrada, quais os documentos que ficaram do padrão ofício.
Quem estudou já a redação oficial sabe que o padrão ofício é uma formatação única, tá? Que leva em consideração 3 documentos específicos. O ofício, o aviso e o memorando. Então, o memorando, que é aquele documento que fica no mesmo órgão, o aviso, que é comunicação entre ministérios, por exemplo, e o ofício, que é uma comunicação mais geral, que vai até para particulares, era bastante explorado nas bancas. Era e é bastante explorada essa diferença nas bancas de concurso. Os candidatos para concurso se debruçavam nessas diferenças, certo? E o que há de comum e o que há de específico para cada caso. Isso demandava um tempo do candidato, correto? Em saber as diferenças entre aviso, ofício e memorando, não é verdade? Pois é, boa notícia, não há mais essa distinção. Sim, agora é tudo ofício, moçada. Bom isso, né? Pois é, o padrão ofício é formado agora apenas pelo ofício. Tá, professora, mas aí como é que eu vou saber? Porque o memorando ele fica no mesmo prédio, no mesmo órgão e tal, como é que eu vou saber? Bom, primeiro, você saberá pelo próprio encaminhamento, né, do destinatário, certo? E segundo, que vocês vão ver aqui, que você poderá acrescentar um sobrenome ao ofício, tá? Já vamos ver. Mas, na verdade, passa a ser tudo ofício, tá? Então, nós temos aqui, o padrão ofício agora é formado pelo ofício, o ofício virou gênero, tá? E dá uma espécie, não um tipo específico, tá? E você pode, tá? Se quiser, se for necessário, o ofício circular, o ofício conjunto, quando ele é expedido por mais de... o órgão expedidor é mais de um, ou a pessoa que expede é mais de um, e pode ser também um mix de ofício conjunto circular, tá claro? Então, o fato de ter este sobrenome, esse adendo ao nome ofício, tenta exatamente resgatar essas especificidades, mas, na verdade, a formatação é toda igual, lá vai estar escrito ofício, não é obrigatório colocar o sobrenome, tanto que essa informação que está aqui, ela vem bem depois, em comentário à parte. Então, vamos combinar que ficou muito mais simples de estudar. Foi retirado, na verdade, 2 documentos, né? E o estudo dos 3, né? O aluno ficava ali, meu Deus, eu estou confundindo o memorando com o ofício com o aviso. Não tem mais isso. Isso é uma boa notícia, correto? Muito bem. O que mais? O que mais que mudou? Vamos dar uma olhadinha. Ainda no capítulo 2, a parte da formatação, da diagramação. Mudou alguma coisa? Mudou a letra. Sim. Formatação. Como é que era? Usava-se a Times New Roman, tá? Esse era o tipo de letra que se usava nos documentos até então. A questão é que quem conhece um pouquinho de tipologia das letras, né, sabe que a Times New Roman ela é serifada. Ela cria um texto mais rebuscado, né? Agora, você deve usar Calibri ou Carlito, Calibri mais comum. A Calibri, inclusive, é essa, né, a que nós utilizamos aqui. Nós utilizamos no Rico Domingues a Calibri para os slides de PowerPoint e a Tahoma, que é a que utilizamos nas apostilas, essa padronização. Porque são letras, inclusive a Carlito também, sem a serifa. Né? Se você perceber e colocar a Times New Roman ao lado da Carlito ou Calibri, verificará que parece um texto mais limpo. Quanto ao tamanho, continua igual. 12, era 12, continua 12. Era e continuará sendo 11 para as citações longas no corpo do texto, quando ocorre, e 10 para as notas de rodapé. Isso não alterou. Também não alterou tabulação, o recuo de parágrafos, etc. Nada de o que era, permanece. Mais alguma mudança, professora? Sim. A nossa próxima mudança tem a ver com o vocativo. Sim, como é que era, hein, vocativo? Já era fácil de estudar, viu? Por quê? Olha só, o vocativo, exceto os 3 cargos máximos do Brasil, que são os presidentes dos 3 poderes, excetuando presidente da República, presidente do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal, todas as demais autoridades, de juiz, governador a particulares, era o famoso senhor X, senhor governador, senhor juiz, senhor Alberto de Oliveira, se for um particular, vírgula, não é isso? Portanto, já houve uma simplificação do vocativo em relação a edições anteriores, lá da década de 90, tá? Maravilha, mas o que mudou agora? Na verdade, houve um acréscimo. Continua sendo, tá? A mesma situação, nada alterou. Acontece que o manual atual deixa em aberto, deixa a possibilidade, não é obrigatório, a possibilidade de você usar prezado, prezada, quando e somente quando for um ofício para particular, entenderam?
Então, quando for para particular, pode-se utilizar o prezado prezado. Tá claro? Então, no que estamos falando em autoridades, esquece, vale o que já era antes. Então, houve um adendo, tá, da possibilidade, não obrigatoriedade, é possibilidade do uso prezado prezada, quando este ofício, que agora é tudo ofício, for para particular, ok? Muito bem, muito específico, né? E agora aqui embaixo, vou colocar, estamos indo para o final da nossa apresentação. Sim, só isso, professora? É. O que agora eu vou falar, tá, é mais rápido e nos cursos nós vamos explicar com mais propriedade. Quando nós pensamos em documentos oficiais do modelo antigo, nós tínhamos, então, o ofício, o aviso, o memorando, lembram? Mais a exposição de motivos, mensagem, correio eletrônico, fax, telegrama. Bom, agora não tem mais memorando nem aviso, certo? Mas permanece a exposição de motivos, permanece a mensagem e o correio eletrônico. Então, vamos falar um pouquinho desses dois. Exposição de motivos e correio eletrônico. Também houve mudançazinhas. Aqui, um box, comentário. Telegrama e fax foram para o espaço, ou seja, né, foram abolidos. E no caso do correio eletrônico, tá, ele é mais especificado. Onde eu quero chegar? O correio eletrônico continua sendo, como era no material anterior, no manual anterior, o principal meio, o meio mais célere de envio de documentos. Continua sendo assim. O correio eletrônico, ele, aquela mensagem ou aquela informação que vai no corpo do e-mail, para ela própria ser o documento oficial, tem que ter exatamente o certificado digital, como já havia no manual anterior. E, geralmente, o correio eletrônico nada mais é do que uma ferramenta tecnológica de envio de documentos. Tá? Então, há essa explicação melhor. Claro que deve-se, né, contemplar no corpo do e-mail a norma culta, o objetivo, todas aquelas características do capítulo 1 continuam valendo. Então, houve apenas um detalhamento desse procedimento. No caso da exposição de motivos, que é o documento típico de conversa e de diálogo, tá, entre os ministérios e o presidente da República, tá, e hoje, tá, com o avanço da informática, dos meios eletrônicos, há um sistema de geração e tramitação de documentos oficiais, exatamente entre os ministérios e a presidência da República, chamado DOF, tá? Esses documentos, as EMs, ou exposições de motivos, tiveram que se adaptar, adequar a esse sistema. Então, na hora que você vai, né, estudar um documento de exposição de motivos, naquela formatação inicial do documento, número do documento e órgão expedidor, tá, ele tem que estar adequado a essa tramitação. E nós vamos analisar isso com calma em aula. Tá? Esse é um documento que cai bem menos, o que geralmente os concursos públicos gostam de cobrar, que gostavam de cobrar, é exatamente a diferença entre ofício, aviso e memorando. Agora, evidentemente, vai ser cobrado com muito mais força a padronização do documento padrão ofício. Tá? Inclusive, há um grande momento do manual atual, mais organizado e longo, que fala exatamente da coesão, da coerência, está indo muito mais para a parte da redação do documento padrão ofício, e não das distinções entre eles, assim como se escreve, com coesão, coerência, tá? Com clareza e precisão. Aquelas características novas do capítulo 1. Então, na verdade, o que a gente percebe é que a ênfase do manual atual será em buscar um candidato que observe essas características da linguagem de qualquer documento, seja ele a EM, a mensagem entre os presidentes da República, ou o ofício, seja ele ofício circular ou não circular, tá claro? Além disso, né, esse adendo do SIDOF, e no que diz respeito, tá, à gramática, há um adendo muito interessante também da questão dos hífens. Em que situações, procurador-chefe tem ou não tem hífen, tá? Isso é interessante, subchefe, hífen não tem. Então, essa parte gramatical pós-reforma ortográfica, ela vai ser muito bem divulgada por nós, talvez até em vídeos extras, mas com certeza nossas aulas do VIP, do fiscal, dos pré e pós-editais, em aulas gravadas dentro dos nossos cursos. Aí nós vamos explorar esses detalhes do novo manual, né, que contemplam a reforma ortográfica. Então, aqui acrescento então essa renovação, né, dos hífens e da parte gramatical, digamos, certo ar de modernidade na montagem dos documentos,
no excesso de exemplos, isso é sempre no excesso, não no mau sentido, aqui não estou criticando o contrário, eles são bem-vindos, né? Mais exemplos para que o aluno se sinta mais confortável e seguro na hora de determinar como que é a formatação de um padrão ofício, tá bom? Espero que eu tenha contribuído para exatamente mostrar para vocês um antes e um depois e mostrar que, na verdade, foram poucas mudanças, contemplando muito a forma e a linguagem desses documentos, muito mais do que as diferenças detalhistas entre eles. Aguardo vocês nas aulas e bem-vindo 2019, ano novo, manual novo. Eu vejo vocês nas aulas. Tchau, tchau. Até.